A ciência contra a religião, o divulgador científico contra o pastor. Esse é um versus, uma batalha épica que está prestes a acontecer? Não sabemos. Sérgio Sacani, sim, eu gosto bastante do Sacani. Para quem não conhece o Sacani, ele é aquele cara do Ciência Sem Fim, o podcast lá junto com o Flow. Quer dizer, não é junto com o Flow, né? Ele faz parte dos estúdios Flow, em que você tem o Sérgio, que é um cara da divulgação científica na área da astronomia, não confundir com astrologia, são coisas diferentes, nem com ufologia, que também é bem diferente uma coisa da outra, certo? O lance dele é estudar o universo, quer dizer, no caso dele é observar, né? Porque ele é um cara que está no lance da observação dos astros e tal. A área de pesquisa dele é embaixo da Terra, é com petróleo. Mas enfim, ele é um cara da ciência e ele recebe gente de ciência no podcast dele para falar sobre ciência. E Rodrigo Silva, pastor, arqueólogo, vocês conhecem bem, o doutor Rodrigo Silva, bomba aqui nesse canal não, nesse site chamado YouTube, e parece que o Sacani deu uma desafiada aí no Rodrigo Silva para conversar e tal, uma chamada para conversar, com isso num episódio do Flow. Então é isso que a gente vai ver hoje, é a isso que a gente vai reagir, porque hoje o teólogo reage ao desafio de Sérgio Sacani a Rodrigo Silva. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, seu comentário. Se você gosta de Bíblia, de teologia, esse aqui é o seu lugar. Conteúdo como esse você vai encontrar todos os dias aqui no canal. Bíblia, teologia é o nosso, ia falar que é o nosso esporte, isso é lá do Bibotalk, pô. Eu também faço parte do Bibotalk, se você gosta de podcasts, você pode conferir lá o BTcast, que eu faço parte da equipe, mas, você fica aqui nesse canal, se você gosta de Bíblia e de teologia, você se inscreve, você ativa notificações e você, junto comigo, reage a vídeos toda sexta-feira. Todo dia tem vídeo de Bíblia de teologia, mas toda sexta-feira tem um react. E é o teólogo reage. Eu pego um vídeo que, de alguma maneira, converse com a teologia ou com o mundo bíblico e coloco ali os meus inputs, as minhas observações, muito melhor. Faço ali as minhas observações, os meus comentários a respeito do que o povo está falando. E aí, hoje, a gente vai falar de teologia, vamos falar de Bíblia e vamos falar de ciência também. Por que não? Ciência e religião. As duas precisam ser inimigas? Sérgio Sacani versus Rodrigo Silva. Como será que esse debate seria? Mas vamos ver o que o Sacani falou a respeito do Rodrigo e como que a gente pode enfim, aproveitar melhor a discussão a partir disso. Então, cá estamos, vamos ver como a conversa se origina. Vamos soltar a conversa aqui. Todo cientista é ateu? Não. Todo cientista é ateu? Pergunta Janzão. Janzão é o parceiro do Igor 3K no Flow, né? Sempre foi parceiro, às vezes ele compõe a mesa aqui, nem sempre. Não. Isso é Por exemplo, meu orientador, ele é monge budista. Arqueologia é uma ciência? Ciência, claro. Então, tem o Rodrigo Silva, o cara é pastor e arqueólogo ao mesmo tempo. Quando a gente tava vendo de convidá-lo, eu fiquei, caralho, o cara é pastor. E aí eu vou fazer um disclaimer aqui, né? O Igor fala bastante palavrão. Eu já falei para vocês, sejam maduros, tá? Vocês não vão ouvir palavrão da minha boca, mas no mundo vocês vão ouvir palavrões. Esse podcast aqui, o Flow, não se compromete com a tua confessionalidade. Então, você não gosta de palavrão? Não fala. Eu não vou falar. Mas, se você está dialogando com com a cultura, com o mundo por aí, você vai ouvir. Então, ouça. Arqueólogo, como é que pode? O cara se... Pode, ué. Algumas teorias da astronomia foram criadas por católicos. Por padres. A teoria do Big Bang, por exemplo, o Jorge Lamatre, um padre que criou. E aí, olha que legal, né?
convidativa essa conversa, né? Ela não é uma conversa que trata o religioso com desrespeito, aliás, longe disso. Vocês vão ver que o Sérgio é bastante respeitoso. Eu gosto muito disso nele, porque ele não é só respeitoso, não é só a questão dele tratar com respeito. É a questão dele ser uma mente curiosa, disposta a ouvir, seja lá quem for. E isso faz dele um cara inteligente. A maneira como ele fala, as coisas que ele fala, são coisas de quem aprendeu muito a respeito de diversas áreas da vida, do mundo, da própria ciência. E isso se adquire com um ouvido disposto a escutar. Isso ele tem muito. E aqui ele vai dar um tratamento para religião versus ciência bastante interessante que vale a pena a gente continuar escutando. Entendeu? Agora, aí tem coisas que você vai pegar do que as pessoas falam. Por exemplo, a Terra tem 6 mil anos. A Terra não tem 6 mil anos. E a gente prova que ela não tem. Entendeu? E é aqui que a coisa vai começar a pegar. Com o Rodrigo Silva, a gente vai ver mais para frente que a coisa se encrespa um pouquinho, mas ele vai ser bem cortês em relação ao Rodrigo daqui a pouco. A Terra não tem 6 mil anos e a gente pode provar. Né? E, de fato, o meu maior entrave com as pessoas que propõem um criacionismo de terra jovem, esse tipo de criacionismo em que a Terra tem 6 mil anos, que eles fixam a data por causa de uma leitura muito literal do texto bíblico, meu maior problema com quem pensa numa data, não só da Terra, do universo, de aproximadamente 6 mil anos, é que ao fazer isso, para fazer isso, o cara não tem que bater na teoria da evolução meramente. Com a teoria da evolução é fichinha perto do que o cara tem que bater. Ele vai bater na evolução, ele vai bater nos sistemas de datação geológicos, então ele bate na biologia, ele bate na geologia, ele bate na astrofísica, datas do universo, enfim, porque 6 mil anos não só da Terra, né? A gente está falando de 6 mil anos de criação de todo o universo, então você precisa duvidar de muita coisa, e quando eu falo duvidar, é assim, você precisa colocar em xeque e demonstrar erro de muitas áreas do conhecimento ao mesmo tempo para conseguir fundamentar uma data tão jovem para a criação do universo. Então, o criacionismo de terra jovem, ele não me seduz porque ele te convida a um determinado tipo de ceticismo que faz você cair numa mentalidade conspiratória. Porque como pode o povo da geologia estar errado, o povo da física estar errado, o povo da astrofísica estar errado, o povo da biologia estar errado, está todo mundo errado, só eu estou certo, e eu começo a formular hipóteses para o motivo de estar todo mundo errado, hipóteses que são conspiratórias. Existe algum interesse, e é bem comum nos círculos onde se defende a Terra Jovem, namorar com a ideia de que existe algum interesse da academia, da universidade, ou de poderes ocultos para patrocinar pesquisas que descredibilizem a ideia de uma Terra Jovem, e por isso todos eles concordam e tal. É muito difícil caminhar por esse caminho, até porque o maior interesse que existe no mundo é o interesse do progresso, do lucro, né? E para você lucrar com ciência, a ciência precisa acertar naquilo que ela diz. Então não é do interesse de quem ganha dinheiro com ciência que se faça ciência para encobrir um determinado conhecimento. Não, ciências naturais, elas precisam ter um determinado grau de acurácia naquilo que elas afirmam para que eu possa vender os meus produtos,
fazer produtos que funcionem, mais do que isso, oferecer serviços que atendam reais necessidades. Então, eu tenho muita dificuldade com essa mentalidade conspiratória que o criacionismo de Terra Jovem acaba trazendo no seu bojo. Não é todo criacionista de Terra Jovem que é conspiracionista, é bom dizer, mas é relativamente comum nesse métier ser exposto a ideias que remetem a um conspiracionismo, tá? Então, é bom ter determinadas reservas. Quando o Sacani diz que dá para provar, é porque a geologia, por exemplo, ela mostra para a gente a idade das coisas por métodos confiáveis de datação. E métodos, às vezes, variados, diferentes uns dos outros, que dão resultados similares. Então, você testa de vários jeitos e os resultados são os mesmos, poxa vida, você tem um alto grau de confiabilidade naquele sistema de mensuração que você bolou, tá? Então, quando ele fala em relação à prova a respeito da idade antiga da Terra, é disso que a gente está falando. Entendeu? Eu trago para você aqui um bichinho que eu tirei lá do fundo do poço de petróleo, entendeu? Eu trago lá um bichinho que eu trago lá do fundo de um poço de petróleo, porque ele trabalha com isso, né? Trabalha com poço de petróleo, pesquisa nessa área de subterrânea. Trago ele aqui, a gente mede a idade dele, tem como medir isso com não só com um método, isso que é legal, com vários, e eu acho a idade daquele bichinho para você. Aí, ó, isso que ele tá falando. E eu acho a idade daquele bichinho, daquele fóssil, né? Com vários métodos de datação. E eu te mostro, te provo que não é 6 mil anos, é milhões de anos. Então, como que eu posso ter um bichinho com milhões de anos numa Terra que só tem 6 mil? E aí é o seguinte, né? O fóssil tem milhões de anos. A própria Terra, conforme a gente estuda pela geologia, se não me engano, é mais de 4 bi de anos, tá? Então, aí a gente... O Raul Seixas mesmo, que nasceu há 10 mil anos atrás. Exato. Aí é piada, né? Raul Seixas é piada. Exatamente. Mas a gente sabe exatamente quantos milhões de anos? Ou a gente sabe que não é 6 mil? A gente sabe exatamente. Consegue saber a idade. A idade da Terra é 4,56 bilhões de anos. Senhora. Bi. O universo é quase 15. Erraram um pouquinho aí, né? Olha aí, ó. E o Igor fala, e o universo é quase 15, né? Quase 14, na verdade, bilhões de anos. E uma das coisas que a gente tem, inclusive na própria astrofísica, é a ideia de anos-luz, que são distâncias, né? Qual é a distância que a velocidade da luz percorre durante um ano? Dá um ano-luz, certo? Quando você observa um corpo celeste, ele está a determinados anos-luz de distância daqui da Terra, da gente que está observando, certo? Isso significa que a luz percorreu uma distância, a luz percorreu aquela distância X anos. O que significa que se um objeto, um corpo celeste, está a 8 mil anos-luz de distância da gente, e a gente o observa, a gente está observando o que aconteceu naquele corpo celeste 8 mil anos atrás. Tá? O Hubble, o telescópio Hubble, ele observa 13 e uns quebradinhos bilhões de anos-luz de distância. Tá? E o James Webb ele vai enxergar, o que se espera é que com ele a gente seja capaz de observar um pouquinho mais, ou seja, perto do que estima-se que seja quando o universo começou a existir. Tá? A gente enxerga bem longe. Quando fala que numa data do universo perto de 14 bilhões de anos, a gente consegue enxergar por meio dos nossos melhores telescópios, o Hubble e agora o James Webb, bem longe, mais de 13 bilhões de anos-luz. Então, né? Quase 14, então. Quase 14. Ó, é 13,7 a origem, né? Se não me engano, a expectativa do pessoal que
fala bastante do James Webb, é conseguir observar algo que está distante de nós 13,5 bilhões de anos-luz. Tá? Enfim, bem pertinho aí da estimada data de origem do universo de 13,7 bilhões de anos atrás. Então, porque aí o que acontece é o seguinte, tem um perigo que às vezes pode acontecer da pessoa misturar a crença dela com a ciência. Isso não pode acontecer. Tá, então vamos lá. Você vê que ele falou, olha, meu professor era religioso, tem padre que fez teoria na astrofísica, o Big Bang é uma teoria de um padre. Agora, uma coisa que não pode acontecer é a crença da pessoa se misturar com a produção da ciência. E isso pode ser crença religiosa ou não, tá? Francis Bacon, lá no século XV, no século XVI, ele vai escrever um livro chamado Novum Organum, tá? Ali no Novum Organum, ele vai descrever essa contaminação do método científico por parte das nossas crenças e da formação das nossas crenças anteriores a gente fazer o experimento. Ele vai descrever isso com um nome muito interessante, ele vai chamar isso de idolatria. Ele vai descrever diversos tipos de ídolos que nos cegam, que fazem com que a gente não enxergue as coisas. Hoje, a gente vai chamar isso de viés. Então, isso vai criar um determinado viés que impede que a gente observe os fatos tais quais eles são e aplique o método científico como deveria ser devidamente aplicado. A gente tira as nossas conclusões antes do método ser aplicado e, portanto, a nossa conclusão precipitada acaba guiando o nosso método para fazer o resultado do experimento dar aquilo que a gente já crê. Essa crença não precisa ser necessariamente religiosa, e isso acontece, e isso estraga a pesquisa. Porque senão você é levado pela sua crença, cara. Entendeu? E aí você pode, às vezes, isso cria dentro do experimento um negócio que a gente chama viés. Uhum. E o viés ele é muito perigoso, entendeu? Porque você consegue chegar em qualquer resultado. Exatamente, você vai fazer. Eu tenho casos assim, cara, terríveis de pessoas que acreditavam numa coisa e elas mudaram experimento para dar o que elas acreditavam. Que queria. Nossa. Isso é uma loucura, cara. E assim, eu particularmente não estou acusando nenhum criacionista de Terra Jovem de fazer isso, mas eles estão expostos a esse risco. Porque se eu assumo dogmaticamente que a Terra tem 6.000 anos, é possível que eu queira olhar para qualquer evidência científica de uma maneira que tente corroborar aquilo que eu já acho antes, entendeu? Então, eu não estou dizendo que todo criacionista de Terra Jovem pensa desse jeito, mas ele, assim como qualquer pessoa, está exposto ao perigo de ter um viés baseado numa crença anterior ao experimento. E isso pode sim acontecer. É uma loucura. E isso em banca de doutorado aconteceu. E, infelizmente, assim, eu fui em várias bancas, nunca gostei porque eu acho que o cara ali já tá numa situação terrível. Mas, cara, você viu o negócio e fala, cara, o que você fez, cara, isso aqui não pode, é inadmissível, cara. Então, não como dá. que a gente... Então, assim, a gente vê isso acontecer, e ele está falando de um exemplo não da religião, da universidade, né? A gente vê isso acontecer, isso pode acontecer, isso não deveria acontecer. Não é boa ciência. E talvez a sua cabeça esteja aí falando, tá bom, Vitor, olha só, você falou tudo isso, mas e aí, cara, se não acredita que a Terra tem 6.000 anos, se não acredita em Gênesis, se não acredita que Deus criou o céu e a Terra, eu acredito em Gênesis, eu acredito que Deus criou o céu e a Terra, eu acredito que Deus criou o céu e a Terra em 6 dias e descansou no 7º, e eu acredito que o relato do capítulo 1 de Gênesis é um relato metafórico, não é um relato literal, e que a maneira de determinar essas datas de uma possível Terra Jovem é uma leitura
ruim do livro de Gênesis, e eu creio nisso a partir do método exegético para ler Gênesis, e não por causa de ciência, tá? Quando a gente fala que uma coisa é metafórica, seja na Bíblia, seja em qualquer texto, o que eu sempre vou pedir que alguém me diga é o seguinte: beleza, metáfora é você usar uma linguagem que representa uma outra ideia, né? A metáfora, ela usa uma história, uma determinada linguagem para representar uma ideia. Então a ideia não está lá explícita, ela não é literal, mas você tem a representação de algo. E então, se eu estou dizendo que Gênesis, o capítulo 1 de Gênesis, a descrição da criação do mundo no capítulo 1 de Gênesis é uma metáfora, a pessoa que afirma isso, ela tem por obrigação implícita dizer metáfora para quê? Ou seja, o que essa história então está representando? Qual é o sentido dessa metáfora? Se ela está dizendo que o sentido é metafórico, então qual é o sentido? Tá? E se a gente não sabe, ainda assim pode ser que seja uma metáfora e os primeiros leitores soubessem o que aquela história está querendo representar. E a gente, ao longo dos anos, foi perdendo isso. Pode ser. Nesse caso, que é o caso do capítulo 1 do livro de Gênesis, não apenas a gente tem indícios textuais de que o texto é muito rico poeticamente, que o estilo é muito rebuscado, que tem uma série de figuras de linguagem, que o texto ele pode até estar escrito numa versão de prosa, mas ele é extremamente recheado de recursos estilísticos típicos da poesia. Além de tudo isso, nós sabemos a que essa metáfora faz alusão. Nós sabemos o que ela representa. E você não precisa ser liberal para acreditar nisso, você não precisa ser progressista para acreditar nisso, você não precisa ser desconstruído para acreditar nisso, você não precisa ser agnóstico para perceber isso, porque na verdade sequer é uma questão de crença, mas de percepção. Percepção literária, de análise do que está no texto, tá? A título de referência, eu estou trazendo aqui um teólogo que vou até aumentar aqui a minha tela para ficar mais fácil de você enxergar. Estou trazendo aqui um teólogo que é reformado, tá? Reformado e conservador. Esse cara é da Igreja Presbiteriana Ortodoxa nos Estados Unidos, o D.K. Beale, que é a vertente mais conservadora do presbiterianismo nos Estados Unidos, a OPC, Orthodox Presbyterian Church. E ele é um dos muitos que percebem, porque é perceptível, é um consenso acadêmico, que Gênesis 1 é Deus criando um tabernáculo ou um templo. Existem inúmeras correspondências entre a maneira como... Inúmeras não, elas podem ser numeradas, mas existem diversas correspondências entre a maneira como Deus constrói o mundo e como um tabernáculo ou um templo é construído. E Gênesis 1 é uma espécie de construção da própria habitação que Deus faz para ele. Tá? Então, o paralelo entre Gênesis 1 e aquilo que a gente vê no final do livro de Números, avançando pelo livro de Levítico com o tabernáculo, cara, são vários paralelos, e esse livro aqui, O Templo e a Missão da Igreja, ele traz isso para você. Outro livro que traz isso para você é O Mundo Perdido de Gênesis 1, do John Walton, acho que não está em português ainda. Mas por essas coisas que eu acho muito importante ler um outro livro que eu não tenho impresso, eu só tenho digital, que se chama A Origem, que ele vai mostrar 4 visões a respeito da criação do mundo, inclusive o criacionismo de Terra Jovem, e vai contrapor autores que acreditam em cada uma das possíveis interpretações do que acontece em Gênesis 1, e você pode ficar com aquela que você acha que respondeu melhor, tá? Mas eu particularmente creio numa data
antiga para a criação do universo e não vejo nenhum impedimento bíblico para isso. Inclusive, não vejo nenhum impedimento bíblico para ler Gênesis 1 metaforicamente, inclusive porque o profeta Jeremias lê Gênesis 1 metaforicamente. Jeremias 4:23, Jeremias ele está fazendo uma profecia contra o pecado de Israel e ele vê a terra sem forma e vazia. Como que ele vê a terra sem forma e vazia se a terra era sem forma e vazia antes da criação? É uma metáfora. Ele enxerga a coisa metaforicamente. O que ele está enxergando? Ele está enxergando o pecado do povo de Deus de maneira tão abundante que traz um caos para esse mundo que foi ordenado por Deus de tal ordem que desmancha a própria criação. O próprio Jeremias usa a linguagem de Gênesis 1 para elaborar a sua própria metáfora. Portanto, não existe problema absolutamente nenhum em ler o texto de Gênesis de maneira metafórica quando o próprio texto bíblico o faz. Tanto em paralelos na literatura sacerdotal, ali em Números e Levítico, com Gênesis 1, quanto, por exemplo, Jeremias lendo esse texto de maneira mais metafórica. Aliás, a leitura metafórica de Gênesis 1, ela não é nova. Ela aparece na história da igreja em diversas oportunidades. Se você tem mais questões a esse respeito, eu sugiro que você ou leia a Origem, ou leia o Templo e a Missão da Igreja do G.K. Beale, ou vá em bibotalk.com, né, e você procure um BTcast, só lá na busca, BTcast Dinossauros, que é um episódio do BTcast comigo com o Pirula. Tinha mais gente, eu não vou lembrar dos outros que estavam, infelizmente. Desculpa, gente. Eu lembro do Pirula e paciência, eu lembro dele. Até porque o nome, né, faz de lembrar. Pirula. Tinha um cara, um pseudo-intelectual que falava bem assim, Pirula. E ali eu explico, até com um pouco mais de detalhes, essa questão da metáfora em Gênesis capítulo 1. Mas não é liberalismo, tá? Não é descredibilizar o texto bíblico, pelo contrário. É perceber no texto bíblico a riqueza da sua literatura. E quando a gente lê o texto assim, a gente enxerga mais sentido no texto. O texto se torna mais rico e não menos, tá? Então, saiba disso. A leitura literal de Gênesis 1 não é a única maneira de ler Gênesis, na minha opinião, sequer é a mais correta do ponto de vista exegético, tá bom? Eu tô adiantando o vídeo aqui porque daqui para frente eles vão falar de ufologia, que é outra coisa, eles vão voltar para o Rodrigo Silva agora. Tá indo. Entendeu? Carfaz, Sérgio, o que você acha daquele maluco arqueólogo Rodrigo Silva? Falamos dele. Aí, ó, aqui é o ouvinte que tá falando o que você acha daquele maluco arqueólogo Rodrigo Silva. O Sérgio não tá sendo desrespeitoso assim, é o ouvinte que mandou a mensagem desse jeito. Eu, particularmente, acho que ele mete um migué desgraçado só para encher o bolso. Já ouvi ele falando muita coisa sem nenhuma base científica. É aquilo lá que eu falei, cara. Do lance da Terra de 6 mil anos. Ele fala até 6 mil, porque ele... Eu até teria vontade de conversar com ele, cara. Eu não sou contra conversar, não, entendeu? Não, jamais agrediu. O pessoal, mas você vai bater aí. Eu falo, que é isso, cara? Pra quê? Entendeu? Veja o que é uma pessoa adulta. Nem todo debate é um MMA ideológico, um UFC das ideias. Veja o que é uma pessoa segura, madura e adulta. Faça isso nos comentários, em vez de destilar ódio. É uma coisa que é boa para mim, para você, para todo mundo. Canta junto. E é fácil. Isso que o Sacani está fazendo. Não é difícil, não. É simplesmente ser adulto, maduro e seguro. Né? Conversar numa boa. O Rodrigo, de fato, defende essa ideia de terra jovem. Eu, pelos argumentos que eu mencionei aqui nesse vídeo, não concordo, acho uma maneira ruim de enxergar o texto bíblico e uma maneira muito ruim de lidar com ciência. Mas por que não conversar? Eu quero entender
mais ou menos eu sei da onde que vem, porque tem a crença misturada com essas coisas, entendeu? Como ele tem a parte... E aí eu tendo a concordar com o Sérgio, de que, para mim, parece que o Rodrigo precisa necessariamente defender um criacionismo de terra jovem, porque o trabalho apologético dele demanda isso dele, mas eu posso estar errado nisso. Talvez ele simplesmente sempre tenha crido dessa maneira, e eu posso estar errado, mas eu tendo a concordar com o Sacani que, cara, determinados círculos, eles praticamente que obrigam você a acreditar ou defender que a Terra foi criada 6 mil anos atrás. E o Rodrigo meio que faz parte de um desses círculos. Mas pode ser que não, pode ser que seja uma coisa totalmente honesta e sincera da parte dele, mas que ainda assim o leva a um caminho que, no meu entendimento, é ruim tanto para interpretar ciência quanto para interpretar texto bíblico. Lá na religião, então ele tem que... Mas aí ele tem lá as coisas que ele fala, porque pegou tal coisa. Mas eu já falei, cara, eu trago um bichinho lá que tá lá na minha sala, entendeu? A gente traz aqui, mede aqui, e aí ele vai falar o quê? O Sérgio guarda o bichinho na sala dele. Os bichinhos lá do... Como é que é esse bichinho? 3 mil. É fóssil, cara. Fóssil de bichos que viveram 200 E dá pra deixar solto assim? Não tem que guardar especialmente? É uma porra de uma pedra, né? É uma pedrinha. Não pode falar pedra. Não pode, é rocha. É rocha. É rocha, não é pedra. Mas enfim, aqui já é outro papo. Eu só percebi agora que teve uma parte do React que eu deixei sem o vídeo, mas estava com áudio, vocês ouviram, então tá tudo certo, né? Alguns minutos sem o vídeo do Sacani, eu acho que eu sou mais bonito que ele, então também tá tudo bem. Enfim, a nossa conversa é essa. Saiba que existem alternativas, tá? Você não precisa necessariamente crer que a Terra foi criada 6 mil anos atrás, tá? Você pode entender que a Terra é mais antiga que isso, que o universo é mais antigo do que isso. As minhas indicações para você vão estar aqui na descrição. Tem um livro que chama A Origem, tem O Templo e a Missão da Igreja do Biel, tá? E tem o BTcast sobre dinossauros, que você vai aprender muito sobre os dinossauros com o Pirula, comigo, e eu tô lembrando, era um rapaz que tava com a gente também, que ele faz desenhos, ele é fã de paleontologia, não sei se ele é paleontólogo, eu acho que é, e ele fazia desenhos bem-humorados sobre paleontologia, então é um episódio bacana. Você vai lá, BTcast Dinossauros, e você vai estar muito bem servido também, tá bom? Esse era o meu recado para hoje. Se você quer ouvir mais outro react, se você quer ver mais outro react de alguma outra pessoa, de algum outro vídeo, deixa aqui no comentário a sugestão. Se eu não fizer, não é porque seu vídeo é ruim, não. Já me mandaram uns vídeos até bons, mas nem sempre eu tenho algo a acrescentar. Então, geralmente, se eu não faço react de alguma coisa, é porque a falha é minha mesmo, porque eu não vou reagir a algo que eu não tenha muita coisa para falar por falta de repertório meu, porque eu mesmo não consegui imaginar como eu posso contribuir, tá certo? Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui, até a próxima.